Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos nesse dia frio, né? Teve que sair das nossas caminhas quentinhas. O pessoal aí do fundo está escutando bem? Ótimo, manda bastante energia o pessoal aí do fundo, os trabalhadores lá de dentro. E hoje eu vou falar de um assunto que muitos já devem ter escutado, né, sobre uma máxima de Jesus, mas esse trechinho que eu vou trazer para vocês, poucos falam. Até nas minhas pesquisas, quando eu fui estudar sobre o assunto, tinha pouco conteúdo sobre isso. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria dar um contexto, trazer uma introdução ao assunto para a gente estar na mesma página. Tá? Bom, então na época de Jesus, existiam os judeus, que eram a religião mais evidente daquela época. A crença no Deus único, então eles tinham muitas similaridades com o cristianismo como a gente conhece hoje. E como naquela época existia também política. E naquela época se misturava muito mais a política com a religião. E tinham duas classes dominantes na época, que eram os saduceus e os fariseus, que eram os judeus, mas cada um tinha uma interpretação das leis antigas e eles, digamos, guerreavam entre si, para saber quem era o melhor, quem interpretava melhor a lei. E quando Jesus veio à tona, eles começaram a brigar entre eles para quem desbancava, tirava de Jesus de cena. E eles começavam a querer colocar Jesus em maus lençóis. Mas sempre Jesus saía com maestria. Em um desses dias, os fariseus tinham ouvido que ele tinha pego um saduceu lá, que tinha perguntado para Jesus, e Jesus deu uma resposta que ele ficou sem rumo. Ele falou, nós agora vamos lá tirar esse pedestal de Jesus. E Jesus estava conversando com seus discípulos e apóstolos, e um deles, que era perito da lei, que na época era uma profissão, ganhavam dinheiro para ser perito da lei, para falar em nome de Deus, chegou para o mestre e perguntou, mestre, qual que é o maior mandamento da lei? E aí Jesus, com toda a sua maestria, com toda a sua sabedoria, por isso que é chamado de mestre por todos nós, ele responde da seguinte maneira, ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, que é semelhante a este, ame o teu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando Jesus respondeu isso para ele, todo mundo se admirou. Porque qual que era a ideia deles? Se Jesus falasse de um mandamento ou de um profeta, eles iam começar a falar, mas por que você não falou de fulano? Por que você não falou tal mandamento? E eles iam começar a criar uma narrativa de que Jesus favorecia uma classe dos judeus. Vocês entendem? Então eles queriam fazer com que Jesus se contradisse o tempo inteiro, queria fazer com que Jesus entrasse em contradição absolutamente. Mas Jesus, entendendo, deu essa resposta. E mais do que isso, ele trouxe uma das maiores máximas dele. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque depois dessa palavra que Jesus trouxe, ele resumiu todas as leis antigas, todos os mandamentos, todos os profetas. Então, quem ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, segue a lei de Deus. Isso foi um resumo brilhante e perfeito, por isso que foi incontestável. Em outro momento, de tão importante essa máxima, ele enfatizou essas palavras. E em que momento ele enfatizou? Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 12, ele ainda fala, e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a ele, porque esta é a lei e os profetas. E ele falou mais uma outra vez em outro momento, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 31. Capítulo 11, perdão. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Então, percebam que ele sempre traz
ele enfatiza essa parte de que você deve fazer ao outro aquilo que gostaria que vos fosse feito. Porque você fazendo isso, você simplesmente não erra com as leis de Deus. Você não transgride as leis de Deus. Bom, e quando a gente fala de amar o próximo como a si mesmo, aí sempre surge uma pergunta: quem é o meu próximo? Né? E aí eu pergunto para vocês, quem você acha que hoje aqui é seu próximo? Olha aí pro lado. Olha aí pro lado. Exatamente. Exatamente. Ele é seu próximo. E quando você sair daqui, quem vai ser seu próximo lá na rua? Sei lá, se você for de ônibus, o cobrador, o motorista. Se for dirigir, vai ser o piloto do outro carro. Sim, ele é teu próximo. E quando chegar em casa, quem que vai ser teu próximo? A família. Então perceba que quando Jesus fala ama a teu próximo como a ti mesmo, ele não fala ama a tua mãe, teu pai, ama a pessoa que você ama como a si mesmo. Não mais. Porque antes era assim, ama as pessoas que você ama e odeia as pessoas que você odeia. Essa era a regra. Mas Jesus trouxe, ele reviveu o que queria dizer os 10 mandamentos, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então o próximo é a pessoa que está do seu lado. Então essa é a fraternidade universal. Não importa se você tem uma ligação com a pessoa, não importa se você tem alguma desavença com essa pessoa, ele é seu próximo, independente do que aconteça. Tá? E vou dar um exemplo aqui. Tá bom, então, André, você falou que o meu próximo é quem está à minha volta. E pode ser várias pessoas. Mas o que quer dizer ame ao teu próximo como a mim mesmo? O que isso significa? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que, hoje você saiu de casa de manhã. Então, eu vou dar um exemplo, não sei se vai ser o seu caso. Mas, se você chegar em casa, depois do trabalho mediúnico aqui, vai chegar lá, sei lá, por volta de meio-dia, meio-dia e meio, 1h, depende do onde você mora. E aí vai ter um almoço quentinho, lá feito, pronto. Aí você vai entrar em casa, sentir aquele cheirinho, aí você vai comer uma comida quentinha, nesse frio. Olha que gostoso. E aí você fala, nossa, como é bom comer uma comida quentinha, como é bom estar aqui, como é bom alguém fazer, né? É gostoso. E aí vamos supor que passa 1, 2 semanas, você está lá na sua casa, aí a pessoa que fez essa comida para você está lá em outro lugar. Vai chegar também para o almoço. Aí você fala, bom, deixa eu fazer uma comida rápida para mim, que hoje eu estou com uma preguiça, não quero lavar muita louça, vou fazer qualquer coisa. Aí você pensa, nossa, mas aquele dia ele fez uma comida legal para mim. Aí você pensa, tá. Aí você, quer saber? O problema é dele. E aí, o que você acha? Você amou o seu próximo como a você mesmo? É exatamente isso. Então, você se colocar no lugar do outro. Então, o que você sentiria? Poxa, ele fez, vou fazer também. Quando ele chegar, ele vai ter a mesma sensação. Porque se fosse comigo, o que eu gostaria que ele fizesse? É esse o tipo de pensamento que Jesus estava propondo aqui. Tá? Você fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito contigo. E não fazer ao outro aquilo que você não gosta que faça com você. Você fazendo isso, você não erra. Tá? Esse é um ponto. Mas, vocês concordam comigo que, vamos supor se você chega lá, você faz a pessoa não fez essa comidinha para você e você faz. Se eu quero chegar em casa com uma comida quente, então eu vou fazer pro outro. Aí quando você chega no dia seguinte, a pessoa não faz. Já comeu, já almoçou, já jantou, você fica, poxa, caramba, eu fiz pra pessoa e ela não fez pra mim. Aí vem aquele sentimento, né, de mágoa, tristeza. É uma coisa pra gente lembrar. Jesus falou, ame ao próximo como a si mesmo. E ele não falou, e espere que ele faça o mesmo. Tá? Até porque, além da expectativa não estar inserida na frase, ele também, cada um tem uma forma de se amar, correto? Então, a forma da pessoa amar ele próprio é diferente da sua forma de amar você. É diferente. Então, esse é o problema dessa sentença. Esse é o problema, porque ele se limita ao nosso amor. E o nosso amor é perfeito, gente? Não. Nós somos imperfeitos. Então, logo, o nosso amor também é imperfeito. E pensando nisso,
Jesus, no Sermão do Cenáculo, que é essa fotinha aqui, que é conhecida como a Última Ceia, onde ele reúne só os apóstolos, os mais chegados. Tá? E cenáculo quer dizer um lugar fechado para ceiar. Então ele esperou a janta e fez lá esse sermão para eles. E o que consiste esse sermão? A gente conhece várias passagens desse sermão, onde ele lava os pés dos apóstolos, fala inúmeras coisas que vão acontecer. E por que isso? Porque ele sabia que ele ia partir. Ele sabia que ia acontecer algo com ele. E ele queria deixar algumas lições, algumas diretrizes para os seus apóstolos. E uma delas, que é o tema de hoje. Aí você vai falar, Anderson, mas você já não estava no tema de hoje? Eu vou mostrar para vocês que a gente ainda não estava. Então, olha aqui. Olha o que Jesus falou no sermão do cenáculo. Eu vos dou o novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34. Então, percebam, ele já tinha falado inúmeras vezes aquela máxima que eu falei, antes de entrar nesse assunto. E nesse sermão ele fala, eu trago-vos um novo mandamento. Ora, se é um novo mandamento, não é igual ao anterior. E por que que não é igual ao mandamento anterior? É o que a gente vai entender aqui. Então ele começa falando, amai-vos uns aos outros. Percebo que na primeira ele fala, ame ao próximo como a ti mesmo. Então ele usa a referência a você. Agora ele não usa mais a referência a você. Ele usa a referência, ame uns aos outros como eu vos amei. Então ele tira a gente do nosso ego. Ele tira a gente da sentença para a gente deixar de sermos egoístas, prepotentes, se acharmos o centro do universo. Então foi proposital ele tirar o a si próprio. Tá? E ele ainda fala, agora não é só amar ao próximo como a si mesmo, mas sim amar como eu vos amei. Gente, isso muda tudo. Por que que isso muda tudo? Você é imperfeito e o seu amor é limitado. O amor de Jesus é completamente diferente. O amor de Jesus, ele abrange a humanidade toda. O amor de Jesus, ele é puro. Ele é o sentido perfeito da palavra. Então, quando você vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o amor, lá os Espíritos falam que, no princípio, quando você é criado como uma centelha divina, você só tem instintos. E à medida que você vai vindo nas reencarnações, através das vidas sucessivas, você vai desenvolvendo esse instinto para o patamar das sensações. Então você vive para ter sensações. Só que chega um momento que essas sensações não são mais necessárias. Elas não te alimentam como espírito. E aí você começa a desenvolver o tão chamado e famoso sentimento. E o ponto alto do sentimento é o amor. É através do amor que o universo foi criado. É através do amor que as pessoas se relacionam. Porque se você não tiver isso, você não tem nada. Então, nós ainda somos imperfeitos. Vocês têm noção que faz mais de 5.000 anos que essa máxima, ame ao próximo como a ti mesmo, foi falada? E a gente não consegue nem praticar isso ainda? Faz 5.000 anos. 2.000 anos atrás, Jesus só trouxe à tona, resumiu o que já estava lá atrás. Dos antigos profetas de Moisés. Então, a gente está muito longe ainda do que Jesus nos pediu. A única coisa que ele nos pediu, amar uns aos outros como ele vos amou. Então, a gente tem que começar a, já que não temos essa evolução de amar como Jesus amou, como o Jesus colocou o seu Luiz colocou a música e estava inspirado pela espiritualidade, colocou a música e amar como Jesus amou, não foi? Então, como a gente ainda não consegue fazer isso, a gente pode pular para a parte anterior, que é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito.
Porque a gente precisa parar de errar um pouco com a vida e com os outros, né? Porque é difícil, não é fácil não. Bom, então, quando Jesus colocou eu vos amei, ele colocou um ideal, um parâmetro, um norte de como fazer, tá? E isso é muito importante. Aí você vai me perguntar, Anderson, mas como que eu posso amar como Jesus amou? Eu tenho uma dificuldade ainda de entender essa máxima. Então, eu vou trazer aqui uma frase de Paulo de Tarso, tá? Que ele trouxe lá na primeira epístola aos Coríntios, e ele fala o seguinte, que até surgiu música, poemas, que na minha opinião é uma das passagens mais bonitas que tem, que ele resume o que é o amor. O amor puro, o amor verdadeiro, aquele que Jesus falou, tá? Ele fala o seguinte, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, Paulo de Tarso, ele resume bem o que é o amor nessa frase aqui. Depois, futuramente, ele vem numa comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo e troca a palavra amor pela caridade. Por isso que quando vocês vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trocou a palavra amor pela caridade, porque a caridade, ela é um dos atributos do amor. A caridade pura você só faz com o amor puro. Então elas que se correlacionam, né? Então, o que significa esse amor? É você amar o outro que não merece. Sabe aquela pessoa, você chega em casa, tá lá o maridão, de barriga de fora nesse frio, sentado no sofá, e já comeu, né? Aí você chega lá, não lavou uma louça, aí você fala, meu Deus, como que eu vou amar essa pessoa? Ou ao contrário também, né? O homem chega lá em casa, tá lá, a esposa, onde você tava? Aí começa aquela coisa, aquela briga. Então, como amar uma pessoa dessa? Difícil, mas ela é essencial para você. Então, o que o amor é? Paciente. Então, se você não tem paciência, você já não ama corretamente. Quem aqui é paciente? Levanta as mãos. Ó, tem pessoas pacientes aqui. Tem pessoas pacientes. Se você fica até 4 da tarde esperando um tratamento espiritual, você vai ficar em paz? Mais ou menos? Então, o amor também é bondoso. É aquele amor que você faz com total desprendimento. E não é invejoso. É aquele amor, né, que você não tem segundas intenções. Quantos de nós amam o outro com segundas intenções? Quantos de nós amam o outro pensando ter algo em troca? Então a gente ainda está muito longe do ideal, né? E olha que interessante, também nós temos João Evangelista, que foi o apóstolo que mais Jesus tinha afinidade, tá? Falar que ele mais amava é errado, porque Jesus amava a todos de forma igual, tá? Mas a questão de afinidade não é lei do universo, não tem como ser diferente. Então você vai ter afinidade com uma pessoa mais do que com as outras. Isso não quer dizer que você ama aquela pessoa mais do que a outra, certo? Então João Evangelista, ele falou uma coisa que eu acho interessante para a gente complementar as palavras de Paulo de Tarso. Ele fala o seguinte: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, ele exemplificou um dos atributos do amor, que é amar até o fim. Amar até as últimas consequências. E ele mesmo, quando Jesus falou isso no Sermão do Cenáculo, ele entendeu que é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tanto que ele foi o único dos apóstolos que estava na crucificação de Jesus. Então o amor que ele tinha por Jesus era tão grande que ele não estava se importando com o que ia acontecer com ele. Que ele poderia ser preso ali, quando ele estava lá com Jesus na cruz. Então ele entendeu, e ele falou isso, tendo amado os seus que estavam no mundo. Ele estava se referindo a Jesus, porque Jesus, na cruz, com tudo aquilo que ele passou,
que a gente conhece a história, a gente já viu inúmeros filmes, livros sobre isso. Ele levanta os olhos para o céu no último suspiro e fala: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Isso ele não falou com raiva, com rancor. Ele falou com amor. E é essa a diferença do nosso amor que a gente tem hoje para esses homens. A gente fala: mas Anderson, esse Jesus, João Evangelista, está muito longe da gente, é muito mais evoluído. Lembremos-nos desse mesmo senhor que está na figura ali no canto, ó, Paulo de Tarso. Eu já dei uma palestra aqui sobre a vida dele. Ele foi do charco ao céu, e uma encarnação. Ele é o maior perseguidor dos cristãos até hoje. Opa, fugiu. Ele é o maior perseguidor dos cristãos até hoje. Tá? Ele matou pessoas, ele matou crianças, ele matou idosos, ele matou mulheres por causa que pensavam diferente, que ele estava achando que estavam indo contra o Deus dele. E ele conseguiu, depois, naquela encarnação, se basear em Jesus e fazer o que ele fez. Ele amou como Jesus amou. Não é à toa que, na minha opinião, ele é o maior apóstolo. Na minha opinião, tá? Eu gosto muito dele, de Paulo de Tarso. E a gente deve amar não só como eles falaram aqui, mas também tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela fala que amar, a gente tem que amar até doer. E o que significa isso? Você que é mãe, você que é pai, quantas vezes você amou seu filho e aquilo doeu para você? De ver seu filho sofrer. Quantas vezes aconteceu isso? Ou não seu filho, uma pessoa querida da sua família. Esse amar até doer não é no sentido ruim da palavra, de que você tem que sofrer com isso. Não. É você se colocar no lugar do outro e aquilo te compadecer. É empatia. Aquilo doer no seu coração e você amar tanto aquela pessoa que você quer fazer alguma coisa para ajudá-la. Isso é amar. Oi? Alguém falou? Ah, que bom que é na esfera física. Eu pensei que era no plano espiritual. Oi? Dói mesmo, dói. É exatamente isso, né? E quando você ama a outra pessoa, você precisa de um combustível, tá? Tudo no universo precisa de um combustível para funcionar. Então, quando você vê lá o sol, é maravilhoso o sol, né? Quentinho, caramba, tá milhares de quilômetros de distância e esquenta nossa casa, esquenta nosso corpo. Quem não gosta de pegar uma prainha, né? Com aquele sol maravilhoso. Mas você sabia que o sol, ele consome a própria energia para funcionar? Ele se consome, se eu não me engano é hidrogênio e tem mais algumas coisas. Ele vai se consumindo para gerar aquele calor. E vai chegar um momento, obviamente daqui a milhões de anos, que o sol vai morrer, como a gente conhece. Ele vai apagar, porque vai acabar o combustível. Igual nosso carro, você bota um combustível no seu automóvel, você vai andando, não coloca a gasolina para você ver o que acontece com ele. Ele para, não funciona mais. Nosso corpo físico precisa de combustível, que é o alimento. Você vai comer, ele vai ter energia. Fica vários dias sem comer que você vai ver o que vai acontecer. Ele começa a consumir a própria energia, os músculos, a gordura, e depois, simplesmente, você morre por inanição. Você não tem mais energia, ponto. E por quê? A matéria precisa desse combustível, mas não só a matéria, o espírito também precisa de um combustível. Então vocês que são espíritos eternos precisam de um combustível. E qual é esse combustível? É o sacrifício. Sim, o amor. Mas o amor sem o sacrifício, muitas vezes, não acontece. Então o sacrifício faz parte do amor. Então, aquele sacrifício igual que Jesus fez é o combustível do Espírito. Então, quando você ama uma pessoa, se sacrifica por ela, você se sente bem internamente, espiritualmente. E olha que coisa, esse combustível nos espíritos, às vezes acaba, mas o espírito não morre, tá? Porque o espírito é eterno. Mas o amor dentro dele morre e ele renasce. Ele morre, ele renasce. Não é à toa que, quantas vezes a gente está triste num dia, a gente sente nosso amor morrendo. Aí cai numa depressão, cai num processo emocional difícil, numa dificuldade em momentos complicados. Aí acontece alguma coisa, a gente revive aquele amor. Por quê? Porque sempre vai ter combustível. Porque o espírito ele foi feito para amar. Não para ser amado.
E esse é o nosso maior defeito. A gente querer que o outro nos ame. A gente sofre demais por isso. Então, mais do que esperar que os outros nos amem, vamos amar. Porque o Espírito foi feito para amar. E amando, você queima esse combustível. E se não queimar esse combustível, o Espírito morre por dentro. Não literalmente, mas morre por dentro. E é isso que a gente tem que trabalhar. E quando a gente fala de amor para se sacrificar pelo outro, não é aquele amor que às vezes algumas mães fazem, que não larga o filho, sabe? Aquele filho, não vai, não liberta o filho. Não, eu amo, às vezes até sufoca o filho, sabe? Por que eu digo mãe? Porque o amor de mãe é o mais próximo do que a gente tem, do que que Jesus nos amou. Porque o amor de mãe tem muitos atributos do amor verdadeiro, mas ainda é imperfeito, né? Então, amar ao outro é você libertar o outro. É você não querer prender ele para si mesmo. Então, a gente tem que tomar bastante, não confundir esse amor com esse apego. Também não confundir esse amor com passividade. Ah, você ama o outro, então você... Ah, não vou indispor com ele. Não vou falar um não. Quem aqui tem facilidade em falar não por outro? Uma pessoa levantou e você levantou para se esconder. É difícil falar não é? Por quê? Porque a gente quer ser amado pelo outro. E aí é a dificuldade, né? Bom, e quando a gente estiver numa situação difícil, quando a gente estiver numa situação que a gente não sabe proceder, a gente tem que tentar uma coisinha. Usar Jesus como exemplo na nossa vida. Vocês já tentaram fazer isso? Então você está numa situação super difícil. E aí você fala, nossa, o que eu vou fazer? Como que eu vou proceder? Como que eu vou agir com essa pessoa? Melhor do que isso. Você tem que pensar o seguinte. O que Jesus faria no meu lugar? Aí você fala, nossa, isso é prepotente isso, né? Não, não é prepotente. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que ele quer dizer? Que ele era mais do que um espírito, ele era uma ideia, um modelo a ser seguido. Então, quando ele falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele está sendo novamente um modelo. Então, nada melhor do que a gente seguir esse modelo nos momentos difíceis. Então, se pergunte mais, o que Jesus faria no meu lugar? E aí, com certeza, você vai ter a resposta. Agora, se a gente vai fazer, difícil. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Bem difícil. E para encerrar, eu vou contar aqui uma história. Nesse mesmo livro que eu fiz uma palestra sobre uma psicografia do Emmanuel, Paulo Estevão, tem um trecho lá no livro em que, depois que Paulo faz todas aquelas peregrinação pelo mundo antigo, leva a palavra de Jesus, ainda tem os apóstolos que ainda não foram mortos, e eles fazem uma reunião, porque estava tendo uma crise no próprio cristianismo. Então, sei lá, 30, 40 anos depois que Jesus se foi, o cristianismo já estava em crise. Para vocês verem. E isso a gente está falando o quê? De apóstolos que pensavam um diferente do outro. Certo? E por que isso? Porque tinha um, que era o Tiago, filho de Alfeu, que era um dos apóstolos, ele tinha muita ligação ainda com o judaísmo, os judeus. Então, ele fazia meio que o meio-campo entre os novos cristãos e os judeus. Ele apaziguou muitas guerras que aconteceriam, porque ele falava, calma, a gente vai falar para o pessoal fazer isso, fazer aquilo. Ele era meio político. E Paulo de Tarso, depois que ele se converteu, ele abominava essa política dos judeus. Então, estavam vários assuntos, e um deles era a circuncisão dos filhos, que na época morria muita criança por causa disso. Não tem bisturi como hoje, não tem remédio antibiótico. Antigamente não tinha nada disso. Era ali, cortava ali e a criança até morria. Então Paulo falava, isso é um absurdo, a gente não pode trazer isso para o cristianismo. Isso é judaico, não queremos para cá. E Tiago falou, não, mas a gente tem que trazer, senão vai virar aquela coisa. E eles começaram a brigar entre eles. Aí ia ter uma cisão no cristianismo naquela época. E aí Pedro, olhando aquilo tudo, desesperado, falou, meu Deus. Aí ele lembrou, veio assim na cabeça dele, esse sermão do cenáculo aqui. Onde ele lembra que Jesus falou assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí ele lembrou de tudo aquilo, sabe, uma fração de segundo. Sabe quando acontece aqueles flashes em uma fração de segundo na nossa vida? E ele lembra que
que ele negou Jesus, ele lembra a crucificação, ele lembra tudo isso que ele passou. E aí ele falou, o que Jesus faria no meu lugar? E aí veio a inspiração, e ele foi lá, conversou com o pessoal, apaziguou a situação, Paulo aceitou, Tiago aceitou, resolvido. Então o cristianismo estava por um fio naquela época também, por pensar diferente. E o que Pedro usou para reverter a situação? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, até o momento, ele não tinha entendido essa frase de Jesus. Ué, não é igual a primeira? Aí depois que ele vivenciou aquilo, e ele colocou em prática aquilo que Jesus falou, ele entendeu de coração que aquilo que Jesus quis dizer. Depois disso, sua vida nunca mais foi igual. Para ele mudou. Então, que nós possamos ter essa mesma inspiração de Pedro, que era também um espírito imperfeito, tá? Como nós somos, de ver os apóstolos, mas eles também eram imperfeitos. E Jesus não estava preocupado com isso. Ele queria que a gente evoluísse, ele queria que nós amássemos as pessoas à nossa volta. Porque é isso que vai fazer com que o espírito seja feliz. Porque felicidade depende da evolução. E se você não amar o outro, você não vai evoluir. Logo, você não vai ser feliz. Tá certo, gente? Então, agradeço a paciência de todos, que essas palavras tragam algum norte para vocês. Como quando a gente faz a palestra, as primeiras palavras são para nós, não só para vocês. Então, se serviu para vocês, ótimo. Que serve para mim principalmente. Então, que eles possam, a espiritualidade possam instruir vocês para conseguir chegar nessas palavras de Jesus. Tá bom? Obrigado a todos. Obrigado.